E olha só, gente, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, ela anunciou agora há pouco, né, liberou os municípios que tiveram os maiores acumulados de água e de chuva nas últimas 24 horas. O município que mais registrou chuva aí foi Itapsuma, na região metropolitana do Recife, com 154 milímetros nas últimas 24 horas. Na sequência vem Maraial com 87 milímetros, Camaragibe com 76 milímetros, São José da Coroa Grande com 71 milímetros e Vitória de Santo Antão com 70 milímetros. A gente vai seguir acompanhando aqui para ir atualizando esses dados para vocês, tá bom? E por falar em chuva, água, acumulado, existe um tipo de sangue, por exemplo, preferido pelo mosquito da dengue? O uso do ventilador afasta os mosquitos? Tomar cerveja, por exemplo, também pode ser um fator que afaste o Aedes aegypti? Essas são perguntas feitas com frequência pela população, inclusive bastante pesquisadas nas redes sociais. Mas será mesmo, né, que existem fatores que deixam alguém mais ou menos suscetível a ter dengue? Quem vai desvendar esses mitos e verdades pra gente sobre a doença é Patriota Júnior. Patriota, bom dia, seja bem-vindo. Essas coisas que falam por aí, principalmente na internet, tem algum fundamento? Oi, Laís, bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Olha, algumas coisas são realmente mentira, né? Outras são verdades, né? Mas o que a gente sabe, né? O que a gente tem certeza mesmo é que a informação é a melhor forma de combater, né? Esse aumento de casos, né, de dengue aqui no nosso país. Somente em janeiro e agora metade de fevereiro já foram mais de 500 mil prováveis casos, né, da doença. É uma escalada e claro que nós temos que ficar atentos, né, sobre as formas de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Dr. Marco Viegas. Ele é médico, né, vai conversar aqui com a gente sobre esse assunto, destrinchar o que é mito, o que é verdade. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Começando pelo seguinte, a dengue, ela pode ser contraída mais de uma vez? A pessoa que já teve, ela ganha um reforço imunológico ou não? Olá, bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Para mim é um prazer. Sim, a gente tem 5 tipos, né, de dengue. No Brasil são 4 que a gente vê mais. E quando a gente contrai a dengue a primeira vez, a gente consegue desenvolver imunidade para esse tipo, mas a gente não fica imune para todos os outros. E o perigo é que cada vez que a gente pega de um tipo diferente, a resposta pode ser pior e a gente pode evoluir para a dengue grave, né, que é aquela dengue hemorrágica, e é por isso que a gente precisa ficar bastante atento com os cuidados de prevenção. O uso daqueles inseticidas em casa, né, nos ambientes onde junta água, por exemplo, isso ajuda a eliminar o mosquito da dengue ou não? Toda forma de eliminar o mosquito, né, ela é bem-vinda, porém o inseticida ele vai atrás do mosquito que ele já se desenvolveu, e a gente quer prevenir o desenvolvimento desse mosquito quando ele ainda é uma larva. Por isso que esse cuidado com a água parada. Então a gente precisa estar atento, né, para não deixar a água parada, que esse mosquito ele se desenvolve com extrema facilidade, principalmente no verão, que as temperaturas mais quentes junto com a chuva ele tem maior facilidade. Rios, córregos e riachos podem ser também criadouros do mosquito? Então, a água corrente, né, ela dificulta, né, o desenvolvimento das larvas, mas a questão dos rios e dos córregos são os entornos, né, fica muito lixo acumulado, folhas, pneus, e isso faz com que haja poças que pode se desenvolver o mosquito, né. Nenhum medicamento cura a dengue, isso é verdade ou é mito? Isso, infelizmente a gente ainda não tem um medicamento específico, né? Porque como é um vírus, a gente vai fazer um tratamento sintomático de acordo com a resposta do paciente. A gente precisa hidratar bastante esse paciente, bastante água, né? Por conta do risco da hemorragia. E aí a gente vai tratar a febre, a náusea, a dor articular, a dor muscular, casos de vômitos, dores abdominais, de acordo com a resposta do paciente. A automedicação, ela pode causar complicações quando a pessoa não busca orientação médica e resolve se medicar em casa mesmo, né? Mesmo
está com sintomas de dengue, mas ainda não sabe o que é, está desconfiado, isso pode causar complicações? Isso, a gente tem que ter esse cuidado, porque existem alguns tipos de medicação que pode agravar o quadro, como anticoagulantes e outros anti-inflamatórios, como o diclofenaco, por exemplo, ibuprofeno, que é muito prescrito para outros tipos de quadros, né, dor de cabeça, dor articular, mas quando tem a dengue, a gente tem que ter esse cuidado, porque esse tipo de medicamento pode prejudicar a coagulação sanguínea e o paciente ter um agravamento do quadro. Colocar água sanitária na água ajuda a eliminar as larvas do mosquito ou não? É porque a água sanitária ela evapora muito rápido, né? Então ela não mantém muito tempo na água e novamente ela já pode estar propícia ao desenvolvimento da larva. Então o melhor é a gente evitar a água parada, tá sempre colocando areia, né? Quando a gente perceber ali nos vasos das plantas, nas outras plantas que tem algum espaço para acumular água, né? E ter cuidado para o desenvolvimento desse mosquito, né? A hidratação ajuda a curar a dengue? Ajuda bastante, né? Porque como eu falei antes, essa questão da hemorragia, né? O paciente ele fica muito debilitado e a gente precisa hidratar bastante para evitar que esse paciente tenha uma hipotensão, né? Que a pressão dele caia. Então é muito importante que o paciente tenha uma hidratação vigorosa, né? Tem vários soros de reidratação oral que é indicado o paciente fazer uso para ele se sentir melhor e prevenir algum agravamento do quadro. Em lugares mais altos, não é preciso se preocupar com o mosquito, ele tem um raio de voo ali estipulado ou não? Faz mal do mesmo jeito, você pode ser um alvo do mosquitinho. Esse mosquito ele é bem danado, né? A gente tem que ter cuidado, apesar dele não alçar altos voos, ele pode ir em outros lugares, ele pode ir na superfície corporal de alguma pessoa, dentro de algum objeto. A gente precisa lembrar que esse mosquito não é nem natural do Brasil, ele veio de outros continentes, então ele também pode subir outras altitudes, né, com a ajuda de outras pessoas. Ou objetos, né? Tem um tipo de sangue preferido do mosquito? É uma coisa que a gente vê muito em rede social, nesse tipo de questionamento. Tem isso ou não? Isso é um mito, né? Mas assim, o mosquito, ele vai atrás do sangue, né? É a fêmea do mosquito que precisa alimentar os ovos e ele precisa do sangue, que é um alimento nutritivo, né? Para desenvolver esses ovos. Então o que ele precisa mesmo é do sangue, independente de qual tipo de sangue que seja, né? A melhor forma de prevenção da dengue mesmo, né? É o combate ao mosquito, né? A proliferação dele, né? Exatamente. Infelizmente a gente está tendo um aumento das temperaturas, um aumento da quantidade de água, né? Para esse ano é uma previsão de 5 milhões de casos, né? Muito maior do que os anos anteriores. Então a gente precisa ter uma atenção redobrada. Apesar de estar começando a vacinação, ainda é um público muito pequeno e a gente não deve diminuir a atenção, né? Tem que ficar muito atento, porque existe uma população de risco, pessoas que já contraíram e contraem um outro tipo de dengue, pode ter um quadro agravado, então a gente precisa ter muito cuidado, porque não é brincadeira. Crianças, pessoas idosas também, elas estão mais suscetíveis a desenvolverem um quadro mais grave da doença? Isso, crianças muito pequenas, né, menores de 2 anos, apresentam sintomas mais inespecíficos que dificultam o diagnóstico precoce e quando a gente percebe um quadro mais grave já está muito avançado. Pacientes imunocompetentes, em tratamento, né, gestantes, né, as crianças que ainda estão amamantando, né, são pacientes que têm um grupo, que pertencem a um grupo de risco que podem evoluir para a forma grave de maneira mais rápida. Quais seriam os principais sintomas, né? Porque muita gente costuma confundir os sintomas da dengue, ou da zika, ou da chikungunya com outras doenças, né? Quais seriam os principais sinais que a pessoa apresenta? Isso, a gente não pode esquecer da zika e chikungunya, que também é transmitida pelo mesmo mosquito, né? Mas a questão que a gente apresenta primeiro é mais a febre, né? A dor articular, a dor muscular, náuseas, vômitos, manchas no corpo, né? Aquela dor de cabeça, principalmente por trás dos olhos. Então é uma doença que tem vários sintomas que às vezes é um pouco difícil da gente diferenciar. Então por isso que a gente tem que ficar bastante atento, porque evolui muito rápido. Perfeito, obrigado pelas informações, Marco Viegas, médico, conversando aqui com a gente. Buscar canais oficiais, né, Laís? Buscar aqui a programação da Rádio Cidade para ter acesso à informação precisa, né, séria, porque a gente sabe que a informação pode salvar vidas em meio, né, a essa alta de casos de dengue, né? São muitas fake news circulando por aí nas redes sociais, então é importante estar atento, né, para saber a forma certa de combater
o mosquito da dengue, né, Laís? É com você. Pois é, patrão, tem que frisar principalmente que cerveja não é repelente, né? Porque senão o povo que tava no carnaval tá extremamente imune à dengue, ao mosquito Aedes aegypti. Agora, 7h42, antes de eu chamar o moído, deixa eu registrar